Imagine ter o poder de desestabilizar completamente um narcisista com apenas algumas palavras escolhidas estrategicamente. Aquela pessoa que sempre manipula, controla e faz você se sentir pequeno, de repente, perde todo o seu domínio quando você aplica as técnicas certas. A psicologia do narcisismo esconde segredos profundos que, uma vez revelados, transformam completamente a dinâmica de poder. O que você descobrirá nas próximas páginas não são apenas teorias abstratas, mas ferramentas práticas desenvolvidas a partir de décadas de pesquisa comportamental. A verdade é que narcisistas operam segundo padrões previsíveis, e quando você aprende a identificar esses padrões, ganha a capacidade de neutralizar suas táticas. Este conhecimento não é sobre vingança ou manipulação, mas sobre recuperar seu poder pessoal e estabelecer limites saudáveis. Prepare-se para desvendar um mundo onde as regras do jogo psicológico mudam completamente a seu favor. A transformação começa agora. O narcisismo, em sua essência, representa muito mais que um simples traço de personalidade. Constitui uma complexa estrutura psicológica que molda profundamente como certos indivíduos percebem o mundo e interagem com aqueles ao seu redor. Para compreender verdadeiramente como influenciar um narcisista, precisamos primeiro estabelecer uma base sólida sobre o que realmente define este fenômeno psicológico. O termo narcisismo deriva do mito grego de Narciso, o belo jovem que se apaixonou por seu próprio reflexo, uma metáfora poderosa que captura a essência deste padrão comportamental. No contexto psicológico contemporâneo, o narcisismo existe em um espectro. Em sua forma mais extrema, manifesta-se como transtorno de personalidade narcisista, TPN, uma condição diagnosticável que afeta aproximadamente 1 a 2% da população geral. Entretanto, traços narcisistas podem aparecer em diversos graus em muitas pessoas, sem necessariamente configurar um transtorno clínico. Esta distinção torna-se crucial para desenvolvermos estratégias eficazes de comunicação. Os narcisistas compartilham características fundamentais que formam a base de seu comportamento. A primeira, e talvez mais evidente, é uma necessidade insaciável de admiração e validação externa. Contrariamente à crença popular, esta necessidade não nasce de um excesso de autoestima, mas, paradoxalmente, de uma profunda insegurança e fragilidade interior. O comportamento grandioso e a aparente confiança inabalável funcionam como uma fachada elaborada que protege um senso de identidade extremamente vulnerável. Outra característica definidora apresenta-se como uma empatia significativamente reduzida. Os narcisistas frequentemente demonstram dificuldade em reconhecer ou valorizar os sentimentos, necessidades e perspectivas alheias. Esta limitação não configura necessariamente uma escolha consciente, mas um déficit genuíno em sua constituição psicológica. Tal característica explica por que frequentemente parecem insensíveis ou desconsideram o impacto emocional de suas ações sobre os outros. A tendência à exploração interpessoal emerge como outro pilar fundamental da personalidade narcisista. Relacionamentos, para eles, frequentemente assumem uma dimensão utilitária. Pessoas são valorizadas primariamente por sua capacidade de prover admiração, benefícios tangíveis ou reforçar a autoimagem grandiosa do narcisista. Quando um relacionamento deixa de servir a estes propósitos, geralmente é desvalorizado ou descartado sem grandes considerações emocionais. Um elemento central na psicologia narcisista manifesta-se na forma de pensamento dicotômico. O mundo, sob sua perspectiva, divide-se rigidamente entre vencedores e perdedores, superiores e inferiores. Esta visão polarizada não permite nuances ou complexidades que caracterizam relacionamentos humanos saudáveis. Consequentemente, a menor crítica ou falha pode ser experimentada como uma ameaça catastrófica, desencadeando reações desproporcionais de raiva ou retraimento. As raízes do narcisismo frequentemente remontam a experiências formativas na infância. Paradoxalmente, tanto a negligência emocional severa quanto a supervalorização excessiva podem contribuir para o desenvolvimento de traços narcisistas. No primeiro cenário,
a criança desenvolve estratégias compensatórias para lidar com a falta de validação emocional. No segundo, aprende que seu valor depende exclusivamente de realizações e aparências externas, não de qualidades intrínsecas. A neurociência moderna oferece perspectivas fascinantes sobre o funcionamento cerebral de indivíduos narcisistas. Estudos de neuroimagem revelam padrões distintivos de ativação em regiões cerebrais associadas à empatia, processamento emocional e autoconsciência. Estas diferenças neurológicas sugerem que aspectos do narcisismo possuem correlatos biológicos, reforçando a complexidade desta condição, além de escolhas comportamentais simples. Compreender o narcisismo sob uma perspectiva evolutiva também proporciona insights valiosos. Certos traços narcisistas, como assertividade e confiança elevada, podem ter conferido vantagens em determinados contextos sociais ancestrais, particularmente relacionados à competição por status e recursos. Esta perspectiva evolucionária ajuda a explicar por que traços narcisistas moderados permanecem relativamente comuns nas populações humanas. No contexto cultural contemporâneo, observamos uma interessante dinâmica relacionada ao narcisismo. Algumas pesquisas sugerem um aumento gradual nos níveis médios de traços narcisistas nas gerações mais jovens, fenômeno frequentemente atribuído a mudanças em práticas parentais, influência das redes sociais e valores culturais que enfatizam realização individual e autoexpressão. Este dado contextual torna ainda mais relevante o desenvolvimento de estratégias eficazes para interagir com personalidades narcisistas. Os narcisistas desenvolvem mecanismos sofisticados de defesa psicológica que protegem sua autoimagem grandiosa. Projeção, negação, racionalização e gaslighting representam apenas algumas das táticas inconscientes empregadas para manter intacta sua percepção de superioridade quando confrontados com realidades que a contradizem. Reconhecer estes mecanismos constitui o primeiro passo para desenvolver imunidade psicológica contra sua influência. Uma compreensão fundamental sobre narcisistas reside no reconhecimento de sua profunda vulnerabilidade à vergonha. Experiências de humilhação, fracasso ou crítica podem desencadear o que psicólogos denominam ferida narcísica, uma ruptura temporária na fachada grandiosa que provoca reações intensas. Esta vulnerabilidade central, paradoxalmente, representa tanto o calcanhar de Aquiles do narcisista, quanto a chave para compreender a lógica subjacente a seus comportamentos mais desconcertantes. Mergulhando além da superfície do comportamento narcisista, descobrimos um universo psicológico intrincado, que opera segundo lógicas internas consistentes, embora frequentemente ocultas. Para desenvolver estratégias eficazes no trato com narcisistas, precisamos examinar os mecanismos subjacentes que impulsionam seus padrões comportamentais característicos. Este aprofundamento nos permitirá antecipar reações e identificar pontos de influência psicológica. O narcisista vive em constante oscilação entre dois extremos emocionais: grandiosidade e vergonha. Esta dualidade fundamental raramente se revela explicitamente, pois a arquitetura psíquica narcisista dedica-se primordialmente a manter a vergonha subjacente e invisível, tanto para si quanto para os outros. Psicanalistas contemporâneos referem-se a este fenômeno como narcisismo de casca fina, uma aparência robusta de superioridade que encobre um núcleo extremamente frágil de autoestima. A dinâmica de suprimento narcisista constitui outro conceito essencial para a compreensão aprofundada. Similar a um sistema econômico interno, o narcisista necessita constantemente de combustível na forma de atenção, admiração e deferência. Quando este suprimento diminui, manifestam-se sintomas de abstinência psicológica, irritabilidade intensificada, comportamentos manipulativos mais agressivos e esforços desesperados para restabelecer fontes de validação externa. Esta necessidade insaciável explica por que relacionamentos com narcisistas frequentemente seguem ciclos previsíveis de idealização e desvalorização. Examinando mais detalhadamente o funcionamento cognitivo narcisista, identificamos distorções sistemáticas no processamento de informações sociais. Evidências empíricas demonstram que narcisistas processam seletivamente feedbacks positivos enquanto descartam ou reinterpretam informações negativas sobre si mesmos. Esta tendência, tecnicamente denominada viés de autosserviço,
opera frequentemente em nível pré-consciente, tornando extremamente difícil para o narcisista reconhecer objetivamente seus próprios padrões problemáticos. A dimensão interpessoal do narcisismo revela-se particularmente através do fenômeno de objetificação relacional. Diferentemente de pessoas com desenvolvimento emocional saudável, que percebem outros indivíduos como sujeitos autônomos com suas próprias necessidades e direitos, narcisistas tendem a processar relacionamentos primariamente em termos instrumentais. Esta limitação fundamental na capacidade de relacionamento autêntico explica o padrão desconcertante de descarte relacional, quando a outra pessoa deixa de fornecer benefícios narcísicos. Neurocientistas cognitivos identificaram peculiaridades fascinantes na forma como narcisistas processam emoções. Estudos utilizando ressonância magnética funcional demonstram ativação reduzida em regiões cerebrais associadas à empatia, quando narcisistas observam outros em situações de sofrimento. Simultaneamente, áreas relacionadas ao processamento de recompensa mostram hiperativação quando recebem admiração ou reconhecimento social. Este desequilíbrio neurológico fundamenta padrões comportamentais característicos. O complexo fenômeno da inveja patológica manifesta-se como componente central na experiência subjetiva narcisista. Diferentemente da inveja comum, ocasional na experiência humana normal, a inveja narcisista assume qualidade quase constante e dolorosa. Incapazes de tolerar genuinamente o sucesso alheio, narcisistas desenvolvem mecanismos elaborados para desvalorizar conquistas dos outros ou reinterpretar situações de modo a preservar sua percepção de superioridade. Este componente explica comportamentos aparentemente irracionais de sabotagem ou crítica excessiva direcionados a pessoas bem-sucedidas. A manipulação linguística representa uma ferramenta sofisticada no arsenal narcisista. Análises discursivas revelam padrões distintivos, incluindo o uso estratégico de ambiguidade, inversão acusatória, generalização excessiva e retórica pseudo-intelectual. Estas técnicas linguísticas servem simultaneamente para impressionar, confundir e dominar interlocutores. Narcisistas frequentemente demonstram notável fluência verbal, empregando-a para desviar responsabilidades, reescrever narrativas ou induzir dúvidas nas percepções alheias. O fenômeno conhecido como espelhamento narcisista ilustra como estas personalidades adaptam-se camaleonicamente em fases iniciais de relacionamentos. Com precisão impressionante, narcisistas identificam valores, preferências e necessidades emocionais do alvo, refletindo-os de volta em forma idealizada. Este processo, frequentemente inconsciente, cria sensação poderosa de conexão e compreensão profunda. Entretanto, sendo primariamente instrumental e não expressão genuína de sintonia emocional, inevitavelmente dissolve-se quando não mais serve aos propósitos narcisistas. A temporalidade psicológica do narcisista apresenta características distintivas. Estudos fenomenológicos sugerem uma experiência peculiar da dimensão temporal, caracterizada por desconexão entre passado, presente e futuro. Esta fragmentação temporal manifesta-se na incapacidade de integrar experiências contraditórias em narrativa coerente de identidade, resultando em revisões constantes da história pessoal para alinhar-se com necessidades presentes. Tal característica explica a desconcertante facilidade com que narcisistas contradizem afirmações anteriores, sem aparente consciência da inconsistência. Padrões relacionais triangulares emergem consistentemente nas interações sociais narcisistas. A dinâmica de triangulação, incorporação estratégica de terceiros em relacionamentos duais, serve múltiplas funções psicológicas: diluição de intimidade excessivamente ameaçadora, criação de competição que alimenta suprimento narcisista e estabelecimento de controle através da divisão. Identificar estas configurações relacionais proporciona insights valiosos sobre motivações subjacentes a comportamentos aparentemente caóticos. As estratégias de gestão da imagem pública versus privada revelam divisão marcante na apresentação narcisista. A discrepância frequentemente dramática entre personalidades apresentadas em contextos públicos versus privados não representa simples hipocrisia, mas manifestação de fragmentação identitária fundamental. O colapso desta divisão,
quando comportamentos privados tornam-se publicamente expostos, frequentemente precipita crises narcisistas severas, acompanhadas de descompensação psicológica significativa. A dimensão somática do narcisismo manifesta-se através de relação peculiar com o corpo físico, oscilando entre hiperconsciência da aparência física e desconexão de sensações corporais internas. Narcisistas frequentemente apresentam padrões característicos de somatização, conversão de conflitos psicológicos em sintomas físicos. Esta dimensão corporificada explica parcialmente a suscetibilidade a distúrbios psicossomáticos sob condições de estresse prolongado. O narcisismo patológico apresenta dimensão temporal no desenvolvimento ao longo da vida. Contrariamente a percepções populares, pesquisas longitudinais sugerem que manifestações extremas frequentemente atenuam-se naturalmente com o avançar da idade. Este fenômeno, denominado maturação narcisista, ocorre quando fracassos acumulados e limitações naturais do envelhecimento forçam adaptações na autoimagem grandiosa. Entretanto, tal processo raramente acontece sem crises significativas que testam severamente recursos psicológicos do indivíduo. Compreender estes mecanismos psicológicos profundos não apenas satisfaz curiosidade intelectual, mas fornece ferramentas práticas para navegar interações com personalidades narcisistas. Reconhecer que comportamentos aparentemente ilógicos ou maliciosos frequentemente emergem de estruturas psíquicas subjacentes coerentes, embora distorcidas, permite-nos responder com maior eficácia e menor reatividade emocional. O verdadeiro poder reside na capacidade de observar padrões narcisistas com clareza desprovida de julgamento, reconhecendo tanto sua previsibilidade quanto as vulnerabilidades fundamentais que o sustentam. Navegar o terreno complexo da interação com narcisistas apresenta desafios singulares que frequentemente deixam pessoas bem-intencionadas confusas, exaustas e questionando sua própria percepção da realidade. Estes obstáculos não surgem por acaso. Representam consequências diretas dos mecanismos psicológicos fundamentais que exploramos anteriormente. Compreender sistematicamente estas dificuldades constitui passo essencial para desenvolver estratégias eficazes de autopreservação e influência. O primeiro grande desafio manifesta-se na forma de resistência extraordinária à mudança que personalidades narcisistas tipicamente apresentam. Diferentemente de indivíduos com outros padrões comportamentais problemáticos, narcisistas raramente demonstram insight genuíno sobre seus próprios comportamentos disfuncionais. Esta resistência não representa simplesmente teimosia deliberada, mas função protetora para um sistema identitário extremamente frágil. Confrontados com sugestões de mudança, experimentam ameaça existencial profunda, desencadeando intensos mecanismos defensivos que bloqueiam efetivamente qualquer possibilidade de autorreflexão construtiva. A armadilha da intermitência reforçadora representa outro obstáculo significativo. Psicólogos comportamentais identificaram um padrão peculiar em relacionamentos narcisistas: momentos imprevisíveis de aparente insight, remorso ou conexão emocional genuína, seguidos por retornos inevitáveis aos comportamentos problemáticos. Esta intermitência cria sistema de reforço psicológico surpreendentemente poderoso, similar aos mecanismos que tornam jogos de azar tão viciantes. Indivíduos envolvidos com narcisistas frequentemente relatam permanecer em relacionamentos disfuncionais muito além do razoável, sempre esperando pelo próximo momento de conexão autêntica, que nunca se sustenta. O fenômeno insidioso do gaslighting representa talvez o desafio mais perturbador. Esta forma particular de manipulação psicológica envolve distorção sistemática da realidade, negação de eventos ocorridos e invalidação constante das percepções alheias. Sua natureza gradual e sutil torna-o especialmente danoso. Raramente aparece como táticas obviamente abusivas, mas como pequenas distorções cumulativas que eventualmente corroem completamente a confiança da vítima em suas próprias percepções. Estudos psicológicos documentam consequências devastadoras desta manipulação, incluindo dissociação, ansiedade crônica e profundos danos à identidade pessoal. A dinâmica da triangulação emerge recorrentemente como obstáculo significativo para estabelecer limites eficazes com narcisistas.
Quando confrontados com tentativas de estabelecimento de limites, narcisistas frequentemente recrutam terceiros para validar sua versão da realidade e pressionar a pessoa que estabelece limites a retornar à dinâmica disfuncional anterior. Familiares bem-intencionados, colegas de trabalho ou amigos frequentemente tornam-se inadvertidamente peças neste jogo manipulativo, complicando significativamente esforços para criar padrões relacionais mais saudáveis. O fenômeno de sequestro da linguagem moral representa desafio particularmente desconcertante. Narcisistas frequentemente apropriam-se do vocabulário de valores, ética e até terapia para manipular outros. Termos como respeito, comunicação, perdão e aceitação são reinterpretados seletivamente para servir a agendas narcisistas. Esta cooptação da linguagem moral cria confusão profunda, tornando extremamente difícil articular objeções legítimas a comportamentos problemáticos sem parecer estar contradizendo valores amplamente aceitos. A exaustão da hiperconsciência representa desafio frequentemente negligenciado. Indivíduos que interagem regularmente com narcisistas desenvolvem estado de vigilância psicológica constante, monitorando continuamente tom de voz, escolhas de palavras e expressões faciais para antecipar potenciais explosões ou manipulações. Esta hipervigilância, embora adaptativa em contexto imediato, produz consequências fisiológicas significativas ao longo do tempo, incluindo esgotamento adrenal, problemas de sono e comprometimento do sistema imunológico. O custo biológico deste estado de alerta constante frequentemente manifesta-se como problemas crônicos de saúde aparentemente não relacionados. A paralisia decisória surge como obstáculo psicológico comum entre pessoas que lidam regularmente com narcisistas. A exposição prolongada a criticismo imprevisível, reescrita histórica e sabotagem velada erode gradualmente a capacidade de confiar nas próprias avaliações e tomar decisões independentes. Esta hesitação crônica persiste frequentemente muito além do relacionamento narcisista original, afetando negativamente escolhas profissionais, relacionamentos subsequentes e qualidade de vida geral. O padrão de resposta reflexiva representa a armadilha comportamental particularmente desafiadora. Interações com narcisistas frequentemente desencadeiam respostas automáticas de defesa, justificação ou contra-ataque que inadvertidamente alimentam o ciclo disfuncional. Estas reações instintivas, embora completamente compreensíveis, frequentemente fornecem exatamente o tipo de engajamento emocional que sustenta o padrão narcisista. Quebrar este ciclo reativo requer consciência extraordinária e disciplina emocional que poucos conseguem manter consistentemente, sem orientação específica. A amnésia induzida por trauma complica significativamente esforços para estabelecer limites consistentes. Experiências repetidas de abuso narcisista frequentemente ativam mecanismos dissociativos que literalmente impedem consolidação clara de memórias relacionadas a incidentes abusivos. Esta fragmentação da memória traumática explica o desconcertante padrão de perdão, repetido observado em relacionamentos narcisistas. Não representa necessariamente codependência ou masoquismo, mas consequência neurobiológica natural de exposição a estresse relacional severo e imprevisível. O desafio da falsa equivalência surge frequentemente em tentativas bem-intencionadas de mediação ou terapia. A tendência a tratar dinâmicas narcisistas como simples problemas de comunicação ou incompatibilidades entre partes igualmente responsáveis obscurece fundamentalmente a natureza unilateral de muitos padrões abusivos. Esta equivalência falsa frequentemente resulta em intervenções ineficazes que inadvertidamente normalizam comportamentos exploratórios e responsabilizam vítimas por não se comunicarem melhor ou não estabelecerem limites mais claros. Os contratos relacionais implícitos representam um obstáculo frequentemente invisível. Relacionamentos com narcisistas tipicamente operam segundo o conjunto não articulado de regras unilaterais. O narcisista pode criticar, mas não ser criticado. Pode exigir atenção completa, mas permanecer emocionalmente indisponível. Pode reescrever o passado conforme conveniente, enquanto exige precisão histórica dos outros.
A natureza implícita destas regras torna extremamente difícil identificá-las e questioná-las diretamente, sem provocar escalada significativa de conflito. A complexidade da lealdade dividida apresenta-se como desafio particularmente doloroso em contextos familiares. Filhos adultos de pais narcisistas frequentemente enfrentam um dilema aparentemente impossível: honrar suas próprias necessidades de saúde psicológica através do estabelecimento de limites, ou manter conexão familiar ao preço de contínuo abuso emocional. Esta tensão entre necessidades pessoais legítimas e expectativas relacionais profundamente internalizadas cria sofrimento psicológico significativo que frequentemente requer intervenção terapêutica especializada. O fenômeno do trauma vicário afeta frequentemente aqueles que testemunham abusos narcisistas direcionados a outros. Profissionais de saúde mental, colegas de trabalho, amigos e familiares frequentemente desenvolvem sintomas traumáticos secundários ao testemunhar repetidamente comportamentos narcisistas extremos. Esta dimensão coletiva do dano narcisista estende significativamente o impacto destas personalidades além das vítimas diretas, criando ondas de disfunção que se propagam através de sistemas sociais inteiros. Estes desafios substanciais não são apresentados para desencorajar esforços de estabelecer relacionamentos mais saudáveis com personalidades narcisistas, mas para fundamentar realisticamente as estratégias que exploraremos subsequentemente. Compreender a natureza e a profundidade destes obstáculos permite-nos desenvolver abordagens proporcionalmente sofisticadas, evitando tanto o otimismo ingênuo quanto o pessimismo paralisante. O primeiro passo para superar qualquer desafio complexo reside precisamente em reconhecer sua verdadeira natureza e dimensão. Após examinarmos os desafios substanciais inerentes às interações com personalidades narcisistas, direcionamos agora nossa atenção para estratégias práticas e soluções eficazes. Estas abordagens foram meticulosamente desenvolvidas a partir de pesquisas psicológicas contemporâneas, experiências clínicas e contribuições de especialistas em dinâmicas relacionais complexas. Importante ressaltar que estas estratégias não visam manipular ou controlar o narcisista, mas estabelecer equilíbrio saudável que proteja seu bem-estar emocional enquanto viabiliza interações necessárias. A técnica da comunicação cinza emerge como ferramenta fundamental para desativar padrões manipulativos narcisistas. Esta abordagem comunicativa deliberadamente neutra e factual elimina elementos emocionais que tipicamente alimentam ciclos disfuncionais. Ao apresentar informações em formato conciso, direto e desprovido de carga emocional, você efetivamente priva o narcisista do combustível que energiza suas táticas manipulativas. A prática consiste em respostas breves, factuais, que não revelam vulnerabilidade emocional nem oferecem justificativas elaboradas. Estudos em psicologia comportamental demonstram que esta técnica gradualmente extingue comportamentos provocativos por remover sistematicamente suas recompensas psicológicas. O método, estabelecimento de limites não negociáveis, constitui pilar essencial para qualquer interação sustentável com narcisistas. Diferentemente de abordagens convencionais de estabelecimento de limites que enfatizam negociação e flexibilidade, esta estratégia reconhece que personalidades narcisistas frequentemente percebem concessões como convites para exploração adicional. Implementa-se através de declarações claras, diretas e objetivas sobre comportamentos específicos que você não tolerará, seguidas por consequências consistentes e inevitáveis quando estes limites são transgredidos. Crucial nesta abordagem é compreender que a explicação detalhada do limite, frequentemente contraproducentemente, convida a debates intermináveis. A clareza concisa demonstra-se mais eficaz. A estratégia da validação estratégica oferece ferramenta poderosa para momentos onde interação construtiva torna-se necessária. Esta técnica refinada envolve reconhecimento seletivo de elementos legítimos na perspectiva narcisista, sem necessariamente concordar com suas conclusões ou implicações. Por exemplo, entendo por que você veria a situação dessa forma. Valida a experiência subjetiva sem endossar interpretações potencialmente distorcidas.
Pesquisas em neurociência social demonstram que momentos de validação genuína temporariamente reduzem a ativação de sistemas defensivos cerebrais, criando breves janelas para a comunicação mais racional. Importante ressaltar que esta técnica deve ser empregada autenticamente, não como manipulação insincera. A abordagem documentação sistemática proporciona proteção crucial contra gaslighting e distorções históricas frequentemente empregadas por narcisistas. Esta prática envolve registro consistente e detalhado de interações significativas, incluindo datas, horas, participantes e conteúdo exato das comunicações. Particularmente em contextos profissionais ou legais, esta documentação meticulosa frequentemente representa a diferença crucial entre ser manipulado por revisões históricas narcisistas e manter ancoragem firme na realidade objetiva. Recomenda-se a utilização de sistemas documentais que incluam carimbos temporais verificáveis, como e-mails para si mesmo ou aplicativos dedicados de registro. O redirecionamento cognitivo representa a ferramenta psicológica interna essencial para preservar equilíbrio emocional durante interações narcisistas. Esta técnica metacognitiva envolve reconhecer conscientemente quando você está sendo arrastado para dinâmicas disfuncionais, pausar deliberadamente seu engajamento automático e redirecionar sua atenção para a perspectiva mais produtiva. Implementações práticas incluem silenciosamente rotular táticas manipulativas enquanto ocorrem. Isto é projeção. Visualizar-se observando a interação de distância segura, ou empregar breves exercícios de concentração para restaurar equilíbrio emocional. Praticada consistentemente, esta técnica desenvolve resistência psicológica notável contra a manipulação emocional. A estratégia de despersonalização compassiva oferece perspectiva transformadora para reduzir impacto emocional de comportamentos narcisistas. Esta reorientação cognitiva envolve reconhecer conscientemente que comportamentos tóxicos do narcisista fundamentalmente não dizem respeito a você pessoalmente, mas refletem limitações psicológicas intrínsecas daquela personalidade. Similar à compreensão de que espirros de pessoa resfriada não constituem ataque pessoal, esta perspectiva permite responder aos comportamentos narcisistas com menor reatividade emocional. Significativamente, esta abordagem difere de simples desapego. Mantém compreensão compassiva da disfunção subjacente enquanto estabelece distância psicológica protetora. A técnica do espelho reflexivo demonstra-se surpreendentemente eficaz para interromper padrões manipulativos específicos. Quando confrontado com acusações projetivas ou críticas injustas, simplesmente reflita calmamente a declaração de volta, frequentemente com pequena reformulação interrogativa. Você está me acusando de ser controlador. Estou curioso. Você sente que talvez esteja tentando controlar esta situação? Esta intervenção linguística precisa frequentemente interrompe momentaneamente o fluxo manipulativo, criando breve abertura para a perspectiva mais objetiva. Importante empregar tom genuinamente curioso e não acusatório para a eficácia máxima. O aliado testemunhal representa recurso social valioso para neutralizar táticas narcisistas que prosperam em isolamento, particularmente em contextos profissionais ou familiares complexos. Presença estratégica de terceiro imparcial que simplesmente testemunha interações frequentemente impede manifestações mais extremas de comportamento manipulativo. Pesquisas em psicologia social confirmam que indivíduos com tendências narcisistas modificam significativamente seu comportamento quando conscientes de testemunhas neutras. Implementações práticas incluem solicitar que colegas participem de reuniões potencialmente conflituosas ou conduzir conversas difíceis em locais semipúblicos apropriados. A estratégia do questionamento socrático oferece ferramenta poderosa para momentos onde confrontação direta mostra-se necessária. Diferentemente de acusações diretas, que invariavelmente ativam defesas narcisistas intensas, sequências cuidadosamente construídas de perguntas neutras frequentemente permitem que o próprio narcisista reconheça inconsistências em seu posicionamento. Por exemplo, em vez de declarar "você está sendo hipócrita", perguntas como "como você reconcilia esta posição com o que você defendeu na semana passada?" criam oportunidade para autorreflexão sem ameaça direta à autoimagem.
Esta abordagem requer prática considerável para manter tom genuinamente inquisitivo, sem subtexto acusatório. A técnica de previsibilidade estratégica neutraliza efetivamente táticas narcisistas que prosperam em provocar reações emocionais caóticas. Ao deliberadamente estabelecer padrões altamente previsíveis de resposta a comportamentos problemáticos específicos, você gradualmente remove o elemento de gratificação psicológica que comportamentos manipulativos tipicamente geram. Implementação eficaz requer identificação de seus próprios padrões reativos típicos, desenvolvimento de respostas alternativas predeterminadas e comprometimento disciplinado com estas novas respostas mesmo sob pressão emocional significativa. O desvio atencional oferece estratégia eficaz para situações onde engajamento direto mostra-se contraproducente. Esta técnica envolve redirecionamento deliberado da conversação para tópicos neutros ou positivos quando dinâmicas disfuncionais começam a emergir. Diferentemente de evitação simples, esta abordagem estratégica mantém engajamento social enquanto sistematicamente redireciona a energia para interações mais construtivas. Particularmente eficaz em contextos sociais ou familiares, onde separação completa não representa opção viável. A estratégia da desidealização gradual oferece caminho para libertar-se emocionalmente da influência narcisista. Indivíduos envolvidos em relacionamentos narcisistas frequentemente mantêm idealização persistente que contradiz a experiência vivida. Esta técnica terapêutica envolve processo estruturado de conscientemente identificar e documentar discrepâncias entre narrativa idealizada e realidade comportamental, gradualmente permitindo integração mais realista da experiência fragmentada. Diferentemente de simples demonização, este processo visa compreensão equilibrada que reconhece complexidade humana enquanto não minimiza comportamentos prejudiciais. A abordagem da rede de suporte calibrada reconhece necessidade crucial de validação externa quando navegando relacionamentos narcisistas. Isolamento social representa fator significativo que permite perpetuação de dinâmicas abusivas. Entretanto, esta estratégia enfatiza a importância de selecionar cuidadosamente confidentes que demonstrem compreensão nuançada de dinâmicas narcisistas. Compartilhar experiências com indivíduos que inadvertidamente promovem respostas simplistas como apenas perdoe ou simplesmente afaste-se, frequentemente aumenta sofrimento e confusão. Conexões com outros que passaram por experiências similares, profissionais informados ou educadores especializados em dinâmicas narcisistas oferecem validação particularmente valiosa. A integração coordenada destas estratégias, adaptadas às circunstâncias específicas de sua situação particular, proporciona abordagem abrangente para efetivamente gerenciar interações com personalidades narcisistas. Importante ressaltar que implementação bem-sucedida frequentemente requer prática consistente, autorreflexão honesta e, idealmente, orientação profissional apropriada. O objetivo fundamental permanece constante: estabelecer dinâmicas que protejam seu bem-estar psicológico enquanto viabilizam navegação eficaz em contextos onde interação com personalidades narcisistas mostra-se inevitável ou necessária. Histórias reais de transformação oferecem evidências concretas do impacto profundo que a aplicação adequada das estratégias apresentadas pode exercer. Estes relatos, baseados em experiências autênticas com detalhes modificados para preservar confidencialidade, ilustram como indivíduos comuns conseguiram reverter dinâmicas destrutivas e recuperar seu poder pessoal ao interagir com personalidades narcisistas. Cada narrativa demonstra princípios específicos em ação, proporcionando inspiração tangível e modelos práticos a serem adaptados para sua própria situação. Helena, executiva de marketing de 35 anos, enfrentava regularmente sabotagem velada de um colega narcisista que simultaneamente tomava crédito por suas ideias e sutilmente minava sua credibilidade em reuniões departamentais. Durante 6 meses frustrantes, suas tentativas de confronto direto ou apelos emocionais apenas pareciam intensificar o comportamento problemático. A transformação começou quando Helena implementou sistematicamente a técnica de documentação sistemática, registrando meticulosamente cada interação significativa,
incluindo e-mails com carimbos temporais que estabeleciam claramente a origem de suas contribuições criativas. Simultaneamente, adotou comunicação cinza durante interações diretas, respondendo a provocações com calma neutra e factual que gradualmente desarmou as tentativas de instigar reações emocionais. O ponto de inflexão ocorreu durante uma reunião crucial, onde, antecipando tentativa de apropriação de seu trabalho, Helena estrategicamente convidou um gerente sênior respeitado para participar como aliado testemunhal. A presença desta terceira parte neutra efetivamente neutralizou o comportamento manipulativo, permitindo que suas ideias fossem reconhecidas apropriadamente. Nos meses seguintes, a consistência disciplinada de Helena em manter estas estratégias resultou em mudança gradual mais profunda na dinâmica profissional, culminando eventualmente em promoção significativa, enquanto o colega narcisista começou a direcionar seus esforços manipulativos para alvos mais responsivos. Miguel, professor universitário de 42 anos, encontrava-se aprisionado em ciclo debilitante, com administrador narcisista que controlava sistematicamente recursos departamentais através de combinação de favoritismo explícito e punições arbitrárias. Após anos de tentativas frustradas de navegar este ambiente tóxico através de apaziguamento ou confrontação direta, Miguel descobriu abordagem transformadora através da técnica de questionamento socrático. Em vez de expressar objeções diretas a decisões injustas, começou metodicamente a formular séries de perguntas neutras que expunham inconsistências nas justificativas administrativas. Estou curioso sobre como esta alocação de recursos alinha-se com os critérios estabelecidos no mês passado? Ou poderia ajudar-me a entender como esta decisão reflete nossa missão institucional declarada? Esta abordagem, complementada por espelho reflexivo, quando confrontado com acusações projetivas, gradualmente modificou a dinâmica de poder. Significativamente, Miguel simultaneamente cultivou rede de suporte calibrada entre colegas similarmente afetados, criando o sistema de validação mútua que neutralizou tentativas de gaslighting institucional. A resistência estratégica coordenada eventualmente atraiu atenção administrativa superior, resultando em investigação formal e subsequente reorganização departamental que implementou protocolos decisórios mais transparentes e equitativos. Sofia, terapeuta de 30 anos, enfrentava dilema particularmente desafiador com cliente narcisista que regularmente testava limites profissionais, exigia atenção especial e reagia com hostilidade a qualquer frustração. Reconhecendo padrões manipulativos característicos, Sofia implementou estratégia sofisticada combinando estabelecimento de limites não negociáveis com validação estratégica. Durante sessão decisiva, quando o cliente fez exigência inapropriada de comunicação entre sessões, Sofia respondeu com limite claro. Entendo completamente sua necessidade de apoio adicional entre nossas sessões agendadas. Simultaneamente, minha política profissional permanece consistente. Não me envolvo em comunicações terapêuticas fora do horário programado, exceto em emergências genuínas. A validação da necessidade emocional, combinada com firmeza inabalável sobre o limite profissional, interrompeu o ciclo manipulativo familiar. Nas semanas seguintes, Sofia empregou consistentemente redirecionamento cognitivo para manter equilíbrio emocional diante de inevitáveis testes subsequentes destes limites. Esta consistência disciplinada eventualmente catalisou progresso terapêutico significativo, com o cliente gradualmente desenvolvendo maior capacidade para tolerar frustração apropriada e engajar-se mais autenticamente no trabalho terapêutico. Jamal, engenheiro de software de 27 anos, encontrava-se preso em relacionamento romântico caracterizado por ciclos clássicos de idealização e desvalorização com parceira narcisista. Tentativas repetidas de comunicar suas necessidades emocionais consistentemente resultavam em inversão acusatória, onde ele terminava pedindo desculpas por expressar preocupações legítimas. A transformação começou quando Jamal, após educação extensiva sobre dinâmicas narcisistas, implementou despersonalização compassiva, reconhecendo que os comportamentos manipulativos fundamentalmente não refletiam seu valor pessoal, mas limitações psicológicas intrínsecas de sua parceira. Esta perspectiva proporcionou clareza emocional para implementar
desvio atencional durante interações potencialmente explosivas, redirecionando conversações para território neutro quando padrões disfuncionais emergiam. Simultaneamente, iniciou o processo estruturado de desidealização gradual, documentando sistematicamente discrepâncias entre promessas de mudança e comportamentos reais. Este processo reflexivo eventualmente proporcionou clareza e resolução para terminar o relacionamento, apesar de resistência intensa que incluiu a alternância calculada entre promessas grandiosas e ameaças dramáticas. Significativamente, a implementação consciente de documentação sistemática durante o processo de separação protegeu Jamal contra subsequentes tentativas de distorção histórica e manipulação emocional. Alexandra, médica de 55 anos, enfrentava desafio aparentemente impossível com mãe narcisista idosa que historicamente utilizava a combinação de exigências emocionais extremas, triangulação familiar e crises de saúde estratégicas para manter controle. Após décadas de tentar inutilmente satisfazer expectativas insaciáveis, Alexandra implementou abordagem transformadora integrando múltiplas estratégias. Começou com o estabelecimento de previsibilidade estratégica, desenvolvendo respostas consistentes e calculadas para táticas manipulativas familiares. Quando confrontada com emergências médicas exageradas, por exemplo, Alexandra respondia calmamente com protocolos predeterminados que incluíam avaliação objetiva da situação antes de abandonar compromissos importantes. Simultaneamente, empregou comunicação cinza para neutralizar provocações emocionais habituais, respondendo a acusações dramáticas com declarações factuais desprovidas de justificativas defensivas. Crucialmente, cultivou rede de suporte calibrada, incluindo terapeuta especializado em relacionamentos familiares complexos e grupo de apoio para cuidadores de pais idosos com transtornos de personalidade. Esta combinação estratégica permitiu que Alexandra mantivesse envolvimento compassivo com necessidades legítimas de sua mãe, enquanto efetivamente neutralizava padrões manipulativos históricos, resultando em equilíbrio relacional que teria parecido impossível apenas alguns meses antes. Carlos, professor de ensino médio de 47 anos, descobriu-se alvo de campanha sistemática de difamação por administrador escolar narcisista, após questionar práticas pedagógicas problemáticas. Reconhecendo futilidade de defesa puramente reativa, Carlos implementou estratégia sofisticada centrada em aliado testemunhal, cultivando sistematicamente relacionamentos autênticos com colegas respeitados que poderiam diretamente observar seu trabalho e caráter profissional. Simultaneamente, empregou questionamento socrático durante reuniões departamentais, permitindo que inconsistências nas políticas administrativas tornassem-se visíveis para toda a comunidade escolar, sem confrontação direta. Quando rumores maliciosos circulavam, Carlos disciplinadamente evitava respostas defensivas emocionais, optando por comunicação cinza, que mantinha foco inabalável em objetivos educacionais compartilhados. Crucialmente implementou documentação sistemática, meticulosa de todas as interações profissionais, estabelecendo registro objetivo que eventualmente provou-se inestimável quando investigação formal tornou-se necessária. Esta resistência estratégica fundamentada eventualmente catalisou reorganização administrativa significativa que beneficiou toda a comunidade escolar. Aisha, empreendedora de 38 anos, enfrentava desafio extraordinário com um investidor narcisista, cujo apoio financeiro vinha acompanhado de interferência microgerencial crescente e apropriação gradual de controle decisório. Reconhecendo a ameaça existencial para seu negócio, Aisha implementou estratégia multifacetada, iniciando com estabelecimento de limites não negociáveis, formalizados através de documentação contratual revisada. Simultaneamente, empregou validação estratégica durante negociações tensas. Aprecio genuinamente sua experiência em desenvolvimento de mercado e entendo sua preocupação com esta decisão específica. Simultaneamente, conforme nosso acordo operacional estabelece, decisões criativas permanecem sob minha autoridade final. Quando confrontada com inevitáveis testes destes limites, Aisha manteve resposta consistente através de previsibilidade estratégica,
demonstrando consequências concretas para violações de limites estabelecidos. Crucialmente, cultivou simultaneamente relacionamentos com investidores alternativos potenciais, criando opções viáveis que eliminaram vulnerabilidade de dependência singular. Esta implementação estratégica integrada eventualmente estabeleceu dinâmica profissional funcional que preservou tanto o investimento financeiro quanto a integridade criativa do empreendimento. David, psicólogo organizacional de 49 anos, recebeu tarefa particularmente desafiadora de facilitar reconstrução departamental após anos sob liderança corporativa narcisista, que havia criado cultura organizacional profundamente disfuncional, caracterizada por competição interna tóxica, comunicação distorcida e medo generalizado. Reconhecendo que transformação cultural genuína requeria mais que simples mudança de liderança, David implementou intervenção sistêmica, integrando múltiplos princípios antinarcisistas. Estabeleceu protocolos de documentação sistemática para todas as decisões departamentais, eliminando a ambiguidade histórica que facilitava a manipulação. Simultaneamente, facilitou workshops estruturados onde funcionários aprendiam coletivamente técnicas de comunicação cinza e questionamento socrático para interromper padrões disfuncionais persistentes. Significativamente, redesenhou sistemas de avaliação de desempenho para explicitamente valorizar colaboração e integridade, além de métricas puramente quantitativas, neutralizando sistematicamente incentivos para comportamentos narcisistas. Esta intervenção multifacetada gradualmente transformou cultura organizacional, resultando em melhorias mensuráveis em satisfação no trabalho, redução de rotatividade e, notavelmente, aumento de produtividade sustentável. Estas histórias ilustram verdade fundamental sobre interações com personalidades narcisistas. Transformação significativa raramente resulta de intervenção única ou confrontação dramática, mas da implementação consistente e integrada de múltiplas estratégias ao longo do tempo. Os casos apresentados demonstram também que sucesso raramente significa cura ou transformação completa do indivíduo narcisista, mas estabelecimento de dinâmicas relacionais que efetivamente neutralizam comportamentos tóxicos enquanto preservam bem-estar e integridade pessoal. A mensagem inspiradora destas narrativas não reside em soluções mágicas ou confrontações cinematográficas, mas na capacidade humana notável de reclamar agência pessoal através de compreensão psicológica sofisticada, combinada com implementação estratégica disciplinada. A transformação efetiva de qualquer dinâmica narcisista requer mais que conhecimento teórico, demanda implementação estratégica, consistente e personalizada. Este capítulo final proporciona roteiro prático para integrar as estratégias e princípios explorados anteriormente em sua vida cotidiana. Apresentamos abordagem sistemática para criar mudança sustentável, reconhecendo que implementação bem-sucedida requer preparação cuidadosa, execução disciplinada e adaptação contínua às circunstâncias específicas de sua situação particular. O processo de implementação inicia-se necessariamente com a avaliação objetiva da situação atual. Reserve tempo significativo para documentar detalhadamente padrões específicos que caracterizam suas interações com a personalidade narcisista em questão. Identifique gatilhos recorrentes, táticas manipulativas particulares empregadas, seus padrões típicos de resposta emocional e consequências concretas destas dinâmicas. Esta análise diagnóstica inicial proporciona 2 benefícios cruciais. Primeiro, estabelece linha base clara contra qual progresso subsequente pode ser medido. Segundo, permite personalização precisa das estratégias gerais para abordar desafios específicos de sua situação única. Desenvolva inventário honesto de seus próprios pontos vulneráveis, que frequentemente servem como portas de entrada para a manipulação narcisista. Estes tipicamente incluem necessidades emocionais não satisfeitas, inseguranças pessoais, padrões de culpa internalizados ou necessidade de validação externa. Identificar conscientemente estas vulnerabilidades não constitui exercício de autocrítica, mas passo essencial para fortalecer defesas psicológicas precisamente onde mais necessário. Terapeutas especializados em trauma e dinâmicas narcisistas
podem proporcionar orientação particularmente valiosa durante esta fase de autoavaliação. Estabeleça objetivos realistas e específicos para a transformação da dinâmica. Evite metas vagas como ter relacionamento melhor, em favor de resultados concretos e mensuráveis. Responder a críticas injustas com comunicação cinza, em vez de defensividade emocional, ou manter limites profissionais consistentes sobre disponibilidade após horário comercial. Significativamente, formule estes objetivos em termos de seus próprios comportamentos e respostas, elementos sobre os quais você exerce controle direto, em vez de mudanças desejadas no comportamento narcisista, que permanece fundamentalmente fora de seu controle direto. Crie plano de implementação estruturado que introduza mudanças estratégicas gradualmente, começando com técnicas menos confrontadoras. Narcisistas tipicamente respondem a mudanças súbitas em dinâmicas estabelecidas com escalada significativa de comportamentos manipulativos, fenômeno conhecido como explosão de extinção na psicologia comportamental. Implementação gradual permite adaptação incremental que frequentemente evita reações contraproducentes extremas. Por exemplo, inicie com redirecionamento cognitivo e despersonalização compassiva, técnicas internas que modificam sua experiência subjetiva sem necessariamente sinalizar mudança óbvia para o narcisista, antes de progredir para intervenções mais visíveis como comunicação cinza ou estabelecimento de limites não negociáveis. Desenvolva scripts específicos e pratique-os extensivamente para momentos de interação desafiadores previsíveis. Sob estresse emocional intenso, acesso a recursos cognitivos superiores frequentemente diminui significativamente, resultando em retorno a padrões reativos habituais. Preparação de respostas pré-formuladas para situações. Gatilho comuns cria trilhos neurais, alternativos que permanecem acessíveis mesmo durante ativação emocional significativa. Roleplay estruturado com terapeuta, amigo confiável, ou mesmo através de exercícios de visualização, proporciona prática crucial para incorporar estas novas respostas até tornarem-se suficientemente automáticas. Implemente sistema concreto de documentação sistemática, adaptado às suas circunstâncias específicas. Para interações profissionais, isto frequentemente inclui manter registro detalhado de comunicações relevantes, decisões e incidentes. Em contextos pessoais, diário estruturado que documenta padrões comportamentais problemáticos, suas respostas e resultados observáveis, proporciona ferramenta valiosa para manter clareza objetiva. Esta documentação serve múltiplos propósitos cruciais. Protege contra gaslighting, proporciona dados objetivos para refinar estratégias e frequentemente prove-se inestimável caso eventualmente necessário envolver terceiros como supervisores, mediadores ou autoridades legais. Desenvolva protocolos específicos para autocuidado preventivo e responsivo. Interações com personalidades narcisistas inevitavelmente geram resíduos emocionais significativos, que, se não processados adequadamente, acumulam-se em forma de trauma secundário debilitante. Estabeleça práticas regulares para a descompressão emocional, meditação, exercício físico, expressão criativa, tempo na natureza, e intensifique-as deliberadamente após interações particularmente desafiadoras. Estas práticas não representam indulgência opcional, mas componente essencial para a sustentabilidade a longo prazo ao navegar relacionamentos narcisistas. Cultive intencionalmente rede de suporte calibrada, composta de indivíduos que compreendem genuinamente dinâmicas narcisistas. Vulnerabilidade narcisista frequentemente permanece invisível para observadores casuais, resultando em conselhos bem-intencionados, mas prejudiciais de amigos ou familiares que não reconhecem a natureza distintiva destas dinâmicas. Grupos de apoio especializados, comunidades online informadas ou profissionais com expertise específica em narcisismo proporcionam validação e orientação contextualmente apropriadas, impossíveis de obter de fontes convencionais. Implemente sistema estruturado para monitorar e avaliar regularmente eficácia das estratégias empregadas. Estabeleça indicadores concretos de progresso, redução em explosões emocionais reativas, diminuição de sintomas físicos relacionados a estresse, aumento em capacidade de manter limites consistentes.
Revise sistematicamente estes indicadores em intervalos regulares, semanalmente nas fases iniciais, eventualmente mensalmente conforme novas dinâmicas estabilizam-se. Esta avaliação contínua permite refinamento estratégico oportuno, celebração de progressos genuínos e identificação precoce de áreas que requerem abordagens alternativas. Desenvolva plano de contingência específico para recaídas inevitáveis em padrões reativos antigos. Mesmo com preparação cuidadosa, momentos de intensa provocação emocional ocasionalmente sobrepujarão seus novos recursos comportamentais, resultando em reações que inadvertidamente reforçam dinâmicas disfuncionais. Em vez de permitir que estes lapsos precipitem ciclo de autocrítica debilitante, desenvolva protocolo predeterminado para recuperação construtiva. Reconhecer o padrão sem julgamento excessivo, documentar fatores contribuintes, implementar práticas intensificadas de autocuidado e recalibrar estratégias conforme apropriado. Esta abordagem transforma inevitáveis contratempos em oportunidades valiosas para refinamento estratégico. Estabeleça limites não negociáveis, claros, que definem condições sob as quais você modificará fundamentalmente ou terminará completamente o relacionamento. Em relacionamentos pessoais voluntários, estes tipicamente envolvem comportamentos como abuso físico, difamação pública deliberada ou manipulação de crianças. Em contextos profissionais ou familiares onde separação completa não representa opção viável, limites podem definir grau e natureza do engajamento que você manterá. Documentar estes parâmetros durante período de clareza emocional proporciona âncora crucial para orientar decisões durante momentos futuros de ambivalência ou pressão manipulativa intensificada. Implemente estratégia deliberada para gradualmente reconstruir áreas de sua vida diminuídas por envolvimento com dinâmicas narcisistas. Relacionamentos dominados por narcisismo frequentemente resultam em contração sistemática de conexões sociais, interesses pessoais e aspirações independentes. Desenvolvimento intencional de relacionamentos saudáveis, reengajamento com atividades previamente abandonadas e cultivo de novos interesses não apenas enriquece qualidade de vida geral, mas simultaneamente reduz vulnerabilidade à manipulação narcisista ao diversificar fontes de significado e validação. Desenvolva a compreensão sofisticada dos inevitáveis testes que surgirão conforme você modifica dinâmicas estabelecidas. Quando padrões familiares de manipulação tornam-se menos eficazes, narcisistas tipicamente escalam temporariamente comportamentos problemáticos, alternam entre táticas contrastantes, súplica emocional versus intimidação agressiva, ou recrutam aliados para aplicar pressão adicional. Antecipar especificamente estas respostas previsíveis e preparar estratégias correspondentes reduz significativamente sua eficácia disruptiva. Considere cuidadosamente o momento estratégico para a implementação de mudanças significativas. Quando possível, inicie transformações durante períodos relativamente estáveis, evitando sobrepor mudanças relacionais a crises externas ou transições importantes. Simultaneamente, aproveite oportunidades naturais para redefinir dinâmicas, como mudanças estruturais no ambiente de trabalho ou transições familiares, que proporcionam contexto natural para estabelecimento de novos padrões interacionais, sem confrontação explícita. Desenvolva perspectiva realista sobre objetivos finais deste processo. Narcisismo patológico, particularmente em formas severas, raramente demonstra modificação fundamental sem intervenção terapêutica intensiva, especificamente buscada pelo próprio narcisista, circunstância relativamente incomum. Consequentemente, sucesso define-se primariamente como capacidade de navegar efetivamente interações necessárias enquanto preserva sua integridade psicológica e bem-estar emocional, não transformação fundamental da personalidade narcisista. Esta clareza protege contra ciclos debilitantes de esperança e desapontamento que frequentemente caracterizam tentativas de consertar o narcisista. Implementação eficaz destas estratégias representa jornada, não evento, processo gradual que desenvolve-se através de consistência disciplinada ao longo do tempo. Progressos frequentemente manifestam-se sutilmente. Momento de clareza, quando tática manipulativa familiar não mais evoca a reação emocional habitual. Capacidade de manter limite importante apesar de pressão significativa.
sensação interna de centramento mesmo durante provocação deliberada. Celebre conscientemente estes marcos aparentemente pequenos, mas profundamente significativos, reconhecendo que representam fundamentalmente reclamação de seu poder pessoal e integridade psicológica. A transformação mais significativa frequentemente ocorre internamente. Mudança fundamental na forma como você experiencia e interpreta comportamentos narcisistas. O que anteriormente desencadeava confusão dolorosa, autocrítica ou reatividade emocional, gradualmente torna-se observável com clareza desprovida de julgamento. Esta perspectiva transformada não apenas neutraliza o impacto destrutivo da manipulação narcisista, mas frequentemente catalisa crescimento psicológico profundo, que transcende o contexto específico que inicialmente necessitou destas estratégias. O verdadeiro domínio, portanto, manifesta-se não apenas na capacidade de influenciar dinâmicas externas, mas na liberdade interna que resulta da compreensão profunda combinada com implementação estratégica consciente. Ao concluirmos esta jornada através dos intricados labirintos da psicologia narcisista, emerge uma verdade fundamental. O verdadeiro poder não reside em manipular ou controlar o narcisista, mas na capacidade de permanecer centrado em sua própria verdade enquanto navega estas dinâmicas desafiadoras. As técnicas e estratégias que exploramos não são simples ferramentas para vencer um jogo psicológico, mas instrumentos de libertação pessoal que permitem reclamar sua autonomia emocional. O narcisista, aprisionado em sua própria fortaleza psicológica, permanece paradoxalmente vulnerável à clareza tranquila de alguém que compreende profundamente os mecanismos subjacentes a seus comportamentos. Quando você reconhece que a grandiosidade, manipulação e crítica incessante refletem fundamentalmente feridas internas profundas, você transcende o ciclo reativo que alimentou dinâmicas disfuncionais por tanto tempo. Lembre-se que implementação eficaz requer paciência e consistência. Mudanças significativas raramente ocorrem através de confrontações dramáticas únicas, mas através de práticas sustentadas que gradualmente transformam o terreno psicológico. Cada pequeno momento de resposta consciente, em vez de reação automática, representa vitória significativa, uma afirmação silenciosa mas poderosa de sua integridade pessoal. A jornada que iniciamos juntos continua muito além destas páginas. Como em qualquer processo de transformação profunda, haverá momentos de progresso inspirador e inevitáveis contratempos. Aborde ambos com compaixão, tanto para si quanto, quando possível, para o narcisista cuja própria prisão psicológica representa talvez o aspecto mais trágico desta dinâmica. O conhecimento que você agora possui carrega responsabilidade inerente. Utilize-o não para manipulação ou retaliação, mas para estabelecer relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Sua capacidade recém-desenvolvida para reconhecer e neutralizar táticas manipulativas serve propósito maior quando empregada para criar espaços de autenticidade e respeito mútuo. Finalmente, reconheça que sua experiência com narcisismo, por mais desafiadora que tenha sido, ofereceu oportunidade extraordinária para desenvolvimento pessoal profundo. As mesmas estratégias que permitem navegar estas dinâmicas específicas simultaneamente fortalecem habilidades fundamentais aplicáveis em todas as áreas da vida: clareza interna, comunicação consciente, estabelecimento saudável de limites e autenticidade inabalável. A frase simples prometida no início, aquela que faz um narcisista cair na hora, revela-se não como encantamento mágico externo, mas como declaração interna de libertação. Eu vejo claramente o que está acontecendo aqui e escolho não participar deste jogo. Nesta consciência tranquila reside poder transformador que transcende qualquer dinâmica narcisista, abrindo caminho para relacionamentos fundamentados em respeito autêntico, comunicação clara e integridade mútua.